Boa tarde, mais uma vez. Continuando nossa abordagem de lógica bíblica através de vários assuntos, hoje nós vamos falar sobre um tema que parece causar uma certa divergência de conexões de imagens entre Cristo, diabo, através de uma simbologia que aconteceu lá no Velho Testamento, que está lá em Números 21, 6 a 9. Né? Ali, quando o povo havia pecado, foi enviado serpentes, e essas serpentes começaram a trazer para eles morte, né? Através das picadas, as serpentes traziam morte àquelas pessoas que estavam no deserto. Eles clamam a Moisés, e Moisés, orientado por Deus, faz uma serpente de bronze numa haste, e é dito para ele que aquelas pessoas que estavam sendo ali fustigadas pelas serpentes, quem olhasse para aquela serpente de bronze viveria, né? Um ato de fé. E Jesus, mais na frente, quando ele falando para os fariseus e para aquelas pessoas que estavam ali, ele disse assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja erguido. Jesus compara a situação daquela serpente lá no deserto com a sua morte de cruz. Como pode Jesus associar a sua imagem à imagem de uma serpente? Né? Parece contraditório. Alguns podem argumentar, não, é só questão da fé, era só tirando a lição da fé. Não, não é basicamente, não é somente isso. Entendeu? Isso é o básico que você aprende dentro das igrejas, que não lhe dão profundidade dentro da palavra de Deus. E sempre você recebe mastigado, você digere uma comida que já foi mastigada por outros, então você não tem a oportunidade de saborear em toda a sua plenitude a palavra. Então, vamos ver que há muito mais a se encontrar nessa passagem de verdade do que simplesmente o ato da fé, comparação da fé que as pessoas tiveram naquela serpente de bronze e Jesus. Porque uma imagem de uma serpente foi usada como um símbolo de fé para aquelas pessoas que olhassem para a serpente e se salvariam? A serpente, ela sempre foi um símbolo para os judeus, para os israelitas, de mal, de maldição dentro do seu contexto do Éden. Né? Certa vez, João Batista chama aqueles fariseus, aqueles homens líderes, de raça de víboras. Né? A Bíblia fala que o diabo, lá em Apocalipse, a antiga serpente, né? Associa o diabo à serpente. Então, por que um símbolo de uma serpente é colocado no deserto para que as pessoas olhem e se salvem? Né? Poderia até dizer que isso geraria uma contradição e as pessoas passariam a adorar aquela serpente como símbolo da sua própria salvação. Então, o que houve ali? Por que foi usado o símbolo da serpente? Não unicamente porque eram serpentes que estavam ali atacando aquelas pessoas. E ser atacado por serpentes tinha uma simbologia muito ligada à maldição. Né? Porque a serpente ela foi maldita, era um animal amaldiçoado. Né? Não houve outro animal na história da Bíblia que fosse amaldiçoado. A serpente é um animal que ela foi amaldiçoada. E a serpente é um símbolo da maldição, através do diabo, símbolo que se passa por serpente, leva um contexto, né? Leva uma simbologia, uma conotação de mal, doença, enfermidade, todo tipo de mazela é levado em contextualização com a simbologia da serpente. Muitos símbolos da saúde, da medicina, aparecem as serpentes ali. Agora, é interessante falar dessa comparação de Jesus com esse símbolo ali. Lá em Isaías 53, falando do sofrimento do Messias, ele diz assim que ele carregaria sobre ele toda a nossa iniquidade. Toda a nossa iniquidade estava sobre ele, todo o nosso pecado, toda a nossa maldição estava sobre ele. E isso, além de Isaías, né, que fala sobre a situação
do Filho de Deus, em Gálatas capítulo 3, versículo 12 a 14, diz o seguinte, ó: foi Cristo que nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição. A si próprio se tornou maldição. Guarde isso. Jesus a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito. A serpente, o animal maldito. Jesus agora se torna um maldito. É claro na Bíblia ali. Por que Jesus se torna maldito? Está lá em Isaías 53. Quando ele assume sobre ele a iniquidade, o mal, todas as mazelas, ele se torna maldito de Deus. A serpente é um animal maldito. Ela é erguida da terra. É uma simbologia que Deus está tirava. A serpente estava no chão ali, mordendo as pessoas. Então a arte representava aquela serpente sendo retirada. E quem olhava e acreditava pela fé que Deus realmente estava tirando aquele mal, era salvo porque ele acreditava no poder de Deus de tirar o mal da serpente. Então Jesus, ele assume, é como se Jesus se torna ali a maldição. Se torna não, Gálatas fala claramente, ele se torna maldito. Ele é maldito, ele é o símbolo da serpente naquele momento que ele está morrendo, porque todo o mal é colocado nele. Então Jesus simboliza a própria serpente, retirada da terra. Jesus, ao ser levantado do madeiro, simboliza Deus retirando todo o mal, toda a maldição da terra e sacrificando esse mal e matando ali esse mal através da morte de Cristo, condenando todo esse mal. Então Jesus, ele simboliza essa serpente porque ele se torna maldito. Entendam que não é uma questão de que simbolize Jesus, o Salvador, na sua glória, como Jesus glorificado. Mas naquele momento, quando ele assume todo o pecado, ele se torna rejeitado por Deus e maldito de Deus, rejeitado. E ele é condenado à morte que nós deveríamos morrer. Então Jesus naquele momento é levantado que é a serpente, porque ele é como a serpente, ele é maldito. É um símbolo de Deus retirando a maldição da terra, é erguido da terra. O pecado, a maldição, a condenação da lei que estava sobre nós é retirada da terra através da morte de Cristo, é retirada sobre nós. E nós agora somos livres da picada da serpente, daquela serpente lá do Éden. Então, é por isso que o símbolo da serpente ali, símbolo de maldição, ele é colocado, retirando simbolicamente da terra, através de Jesus, toda a maldade, toda a doença, enfermidade, como fala em Isaías 53, foi colocado sobre ele toda a nossa maldição, nossa enfermidade, nossas doenças, nossos castigos estavam sobre ele. Então é por isso que Jesus é comparado à serpente de bronze, porque a serpente é o símbolo de maldição e Jesus se tornou maldito. Então essa é uma verdade importante para você entender. São coisas que trazem para você nova luz, entendimento de coisas que você não compreende. Que Deus possa lhe abençoar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até a próxima, se Deus quiser.